você que está em casa, em qualquer lugar do país ou do mundo. Os nossos cultos de hoje serão 7 cultos em que nós ministraremos a Santa Ceia, e eu queria convidar você de casa a participar conosco. O pastor já vai ministrar essa primeira, eu ministro a segunda, depois ele a terceira, e eu sigo a minha missão, e ele continua com os irmãos aqui às 14, 16, 18 e 20 horas, e assim nós vamos fazendo a obra de Deus. Essas campanhas que fizemos na última sexta-feira no Rio de Janeiro foram muito lindas, foram maravilhosas. E o que faz uma reunião ser linda ou maravilhosa? É o entendimento que a gente tem da palavra de Deus. Mas não é só para receber a bênção, o entendimento tem que ser completo, a gente tem que prestar atenção no que Deus ensina. Eu comecei ontem aqui a estudar o Salmo 43, que só tem 5 versículos, um versículo para cada dia. Parece até que Deus já tinha feito esse Salmo pensando em nós, que eu aqui faria 6 cultos, e o sexto eu faria uma retrospectiva dos 5 primeiros. Ele começa o seguinte: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a gente ímpia. A justiça que Deus tinha que se fazer já foi feita. Isso foi escrito 3.000 anos atrás. Há 2.000 anos Jesus veio e fez a justiça. Hoje qualquer pessoa com qualquer problema emocional, espiritual, financeiro, de saúde, pode chegar diante de Deus e reivindicar a sua bênção e mandar o mal embora, porque Jesus já fez. Ele mesmo gritou na cruz: está consumado, está terminado. O seu problema já foi terminado. O que vai fazer agora é você ficar prestando atenção na palavra e seguindo a direção de Deus. E ele continua assim: pleitei a minha causa contra a gente ímpia, pessoas que naquele tempo representavam o demônio nas histórias, porque eram pessoas más. Hoje tem gente má, mas o demônio já está desmascarado. Hoje nós sabemos que ele que está por trás de toda a maldade. E quando a pessoa se converte, ela muda completamente. E Jesus disse para o Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Para mim para toda pessoa, se nasce da palavra de Deus e de ação do Espírito Santo. No versículo 2 ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Ele continua sendo esse Deus, não da fortaleza só do salmista, mas da minha, da sua. Ele nos deu uma força nele, e ele é que dirige essa força. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Se nós o abandonarmos, seremos abandonados também. E ele continua dizendo assim: por que me rejeitas? Deus não estava rejeitando, só não podia completar o que o salmista queria, porque não tinha ainda vindo ao mundo a graça e a verdade, e elas vieram com Jesus. Jesus não tinha ainda vindo para fazer a obra que fez. Tudo estava sendo preparado e já foi. Hoje nós não temos que olhar para frente, nós temos que olhar para trás, para aquilo que foi feito. Olhar para trás no sentido de voltar a fazer coisa errada, não. Olhar para trás porque Jesus fez por nós. Porque está diante de Deus que a nossa salvação completa, perdão de pecados, cura de enfermidade, solução de problemas, realização individual e pessoal de cada pessoa já foi providenciada. Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Ele não sabia por que estava, mas hoje nós sabemos, e não precisamos ficar agora com cara fechada, triste, batendo o peito. Tem misericórdia, é com alegria: obrigado, o Senhor mostra que levou as minhas enfermidades, doenças, pecados, transgressões, e eu agora estou preparado para assumir isso, e me prepara melhor, porque eu vou assumir. Me usa, e você vai chegar onde Deus planejou para você. No versículo 3 ele fala: envia a tua luz e a tua verdade. Isso aí já veio, e o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo está com Jesus, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Esse santo monte de Deus é o monte da fé, é o monte das promessas de Deus. É ali que nós temos que subir, que não é físico, para poder conseguir todo esse entendimento. Se nós ficarmos parados, assentados, encostados em algum lugar, nós não vamos chegar a parte alguma. Agora vem a mensagem de hoje. Depois de todas essas inspirações,
O Senhor diz assim, o salmista diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, o que nós temos aqui? Depois de tudo que ouvimos, nós temos que ir ao altar de Deus, nós temos que ir na presença dEle. Mas como? Que avião me leva ao céu? Nenhum. É a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem para a pessoa que nunca foi à escola, que vem para a pessoa que é muito estudada, cheia de diplomas de graduação, pós-graduação, desse, e que precisa de Deus, que está vazia, está pensando até acabar com a própria vida, está até usando de falcatruas para sobreviver. Isso não é correto. O seu lugar está no altar do Senhor Deus. Até o Salmo 84 fala: até o pardal encontrou casa onde acolhe os seus filhotes, e eu teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, Rei meu. Eu lembro que eu estava estudando datilografia, tinha 11 anos, e a escola era de um pastor presbiteriano na minha cidade. E ali ia todo mundo, era o único que tinha que aprender. E quem não tivesse datilografia não ia encontrar emprego. Então ia aprender a bater o A, S, D, F, G, C, cedilha, L, J, K, H, e fazendo aquele e tal. E ele colocou esse quadro lá, todo dia que chegava eu olhava. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus altares. Mexia com o meu coração, e eu fazia aula ali com alegria. Então nós temos que pegar essas palavras de Deus que saltam aos nossos olhos e meditar nelas, e até hoje eu gosto desse versículo. Ele diz aqui: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Mas não está sendo missão, mas está errado. Você tem que falar isso com Ele. Deus, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, o Senhor é o meu Pai, meu Criador. Se alguém te conhecer, eu também preciso. Se alguém está usufruindo da tua bondade, por que eu vou ficar longe? Eu também quero usufruir também, eu quero participar desse banquete que o Senhor prepara para quem serve o Senhor, na presença do inimigo. O inimigo não faz nada, ele fica paralisado pelo poder de Deus. Mas quem está sendo paralisado é muita gente de Deus, que já não ora mais, já não se consagra mais, que gosta de assistir algumas coisas picantes e daí tal. Não, tem que parar com tudo isso. O seu lugar é no altar do Senhor. Então irei. Quem tem que ir é você, não é Deus que vai vir colocar o altar diante de você, é você que vai descobrir e vai chegar diante de Deus. A coisa é pessoal, é só a gente que consegue chegar diante de Deus, cada um por si. O máximo que eu posso fazer é pregar, incentivar você, mas tem que nascer, não só a mecânica, mas a dinâmica principalmente. Você tem que aprender, é assim que eu vou, é aqui que eu vou chegar. E chega, meu irmão, Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irmãos, quando as pessoas colocaram isso aqui, porque passaram por experiência, eles pagaram um preço caríssimo para chegar até onde nós precisamos chegar, e temos que chegar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hebreus é um livro que não se sabe quem escreveu. Uns opinam que foi Paulo, mas ele não assinou, então não podemos falar isso. Porque dele assim se testifica, falando de Jesus: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era rei de Salém, que depois passou a ser Jerusalém, que quando Abraão foi libertar o sobrinho dele, que tinha sido preso por 4 reis que venceram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Ziboinga e um outro lá, e fortíssimos, eles já tinham ganhado várias batalhas e estavam querendo dominar aquela região de Sodoma e vencer os reis, e levaram Ló preso. Abraão veio com 318 servos, orou a Deus e venceu a batalha. Quando ele estava vindo, o rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ninguém sabe quem foi o pai dele. Teve pai, teve mãe, lógico, mas não tem registrado na Bíblia. Quer dizer, não tinha herança de nome para ser rei. E assim foi Jesus. Jesus não tinha herança de pai e mãe. Mãe era Maria, mas humana, e José
era o pseudo pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, quer dizer, não tinha genealogia humana, mas ele ganhou o sacerdócio eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, daqueles que são chamados por Deus para missões especiais. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando da lei de Moisés. O que é abrogar? Abrogar, meu irmão, é cancelar. Nós aqui no país tivemos, por muitos anos, os advogados usavam o Código Civil para defender as pessoas de 1916. Mas em 2002 entrou o novo Código Civil. O outro foi cancelado, abrogado. Já não valia mais nada, não vale mais nada. Então, a lei de Moisés para nós hoje, isso aqui é muito importante, não tem valor algum. Ela foi para os hebreus e que nunca conseguiram nada com ela, mas tentavam e não conseguiam. Que ela chegou a ser chamada de lei da morte, quer dizer, era difícil. A pessoa podia fazer 99 coisas boas, tropeçava numa, não conseguia a bênção. Aí diz aqui a palavra de Deus, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Qual é a melhor esperança? Tiago fala, Tiago 1,25, a lei perfeita da liberdade, é o Evangelho. Então hoje nós não temos que nos remeter à lei de Moisés, mas eu não estou conseguindo, não, você está na lei perfeita da liberdade, que se você crê, confessa o seu pecado, Deus perdoa, a menos que você volte a fazer, depois é só confessar, volte a fazer, aí não vai funcionar. Você está de brincadeira, mas Deus está dando uma oportunidade a todas as pessoas de todas as partes que se arrependam e que mudem completamente a maneira de viver. Aí diz assim, e visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, está falando dos sacerdotes da lei de Moisés, mas este com juramento por aquele que é o Pai, que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem dos especiais, que Deus chama para obras que Ele quer fazer, e que não pertencia a nenhuma organização, eram pessoas até às vezes perdidas, e que Deus as salvou, limpou, santificou, preparou e está usando hoje para fazer a obra como tem que ser feita. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Nem se fale de quantidade, porque não tem comparação. Ele é o novo concerto, é a nova aliança em que todas as pessoas com qualquer tipo de dificuldade não precisam mais ficar sofrendo. Basta que gritem a Deus, que se arrependam e que Deus vai mudar a vida delas completamente. E continua dizendo 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, sempre tinha que fazer, e assim são com o ministério humano. Mas Jesus não, Jesus morreu uma vez, ressuscitou, e é sacerdote para sempre. E, na verdade, diz assim, mas este que permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Aí tem uma explicação. Ele fala que ele é sacerdote eternamente. O que significa isso? Que não teve origem, não vai ter fim. Então é eterno, mas o sacerdócio dele é perpétuo. Uma coisa perpétua tem início e tem fim. Ele entrou em sacerdócio quando ele pegou como sacerdote, tomou a nossa forma, morreu, foi para o céu, é o nosso sacerdote que intercede por nós. Mas quando ele vier buscar a igreja e levar o povo dele para o céu, acabou, meu irmão. O sacerdócio dele perpétuo acabou. Ele vai continuar com sacerdócio eterno. Os que ficarem aqui não vão ser salvos. Eles gostam de uma bagunça, gostam de abusar de Deus, fazer isso tudo, e vão. A Bíblia diz, quem está sujo, suje-se mais ainda.
E quem está limpo, purifique-se mais ainda. Isso vai acontecer com a volta de Jesus. Nós estamos aguardando, esse dia vai chegar, Ele vai vir nos arrebatar, tirar do fogo eterno. Do que vai acontecer nesse mundo, isso aqui vai ficar uma coisa terrível, mas muito terrível mesmo, onde não haverá mais salvação, porque não terá ninguém pregando a palavra, a fé não vai vir a coração algum, a igreja vai, e os ímpios desviados, esses vão continuar ímpios desviados para sempre, porque cuspiram na face de Jesus, sabe que é verdade, mas não querem se emendar. Cuide-se para você não participar desse grupo e Deus poder levantar você. O sacerdócio dele não é eterno agora, ele é perpétuo, vai ter fim. Portanto, pode também, agora pode, salvar perfeitamente, não mais ou menos não, hein? Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que coisa bonita, ele pode salvar perfeitamente os que amam, os que se chegam a Deus, e vive sempre para interceder por eles, sempre interceder. No céu não vai precisar de mais de interceder, então não vai precisar desse sacerdócio, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, sem sujeira alguma, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha que coisa séria que nós, Salvador, que nós temos. Ele é mais sublime, ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que a própria casa de Deus, o regime de Deus, as autoridades celestiais. Ele é o esplendor da pureza. E que mais? Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente, por seus próprios pecados, assim era com o sacerdócio de Arão. E depois, pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Só até aqui que o nosso estudo chegou. Já ofereceu, já nos redimiu, e hoje, quando você for participar da Santa Ceia, você pode ter certeza que se você tomou a decisão, aceitou a Jesus e se tropeçou, confessou o pecado, pediu perdão, você está preparadíssimo para ter comunhão. E isso é muito importante. Nós fazemos uma vez por mês para que você possa ter um mês de vitórias e vitórias. Tenta não cair, mas se cair, confesse o seu erro e volte correndo, porque Deus quer operar na sua vida e operar grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Esta é a missão que nós temos hoje, de pregar a boa notícia. Não podemos dar má notícia. Se bem que para dar a boa notícia, temos que avisar da má notícia, mas não estamos dando má notícia para ninguém. Hoje é um tempo que Deus não está olhando para quem quer que seja, dizendo, eu não quero perdoar, você quer. Ainda que seja o pior pecador do mundo, Ele quer regenerar você, Ele quer lhe preparar, porque Ele sabe que será a eternidade, que nunca vai ter fim, nunca. Olha que loucura, a pessoa não quer se dar a Deus. Vai ter um dia, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, e vai continuando, multiplica a mesma quantia por ela mesma, trilhões, 4 trilhões de vezes, nunca vai terminar o afastamento daqueles que não quiseram aceitar Cristo, e também nunca vai terminar a nossa aproximação de Deus, que vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos, promete a Bíblia Sagrada. Eu queria fazer uma oração por todos vocês que aqui estão, queria que ficassem de pé, porque chegou um momento tão importante que, se você quiser, Deus perdoa você agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entro em Tua presença, apresentando a Ti todas as pessoas que estão presentes em Tua casa. Deus, a cada dia o Senhor está acrescentando mais aqueles que hão de se salvar, e disso nós louvamos o Senhor por essa bondade, essa obra, Deus, que nunca vai deixar de ser feita. Ao contrário,
ela sempre será realizada na vida de todo esse povo que precisa do Senhor. Então agora, meu Deus, veja essa pessoa que vai falar com o Senhor. Você que precisa do perdão, vai falando aí. Ela está confessando que ela errou por pensamento, por palavra, por ato, de modo consciente, inconsciente, e muitas vezes ela quis o resultado, mas ela se arrepende e pede o perdão. Outros estão dizendo: Jesus, salva-me agora, eu te recebo na minha vida como meu Senhor, meu Salvador, entra na minha vida para mudar tudo completamente agora. Jesus, eu estou pedindo que o Senhor perdoe essa pessoa, lavando-a no teu sangue, que o Senhor agora santifique essa pessoa na tua palavra, em ti mesmo, porque o Senhor é santo, é inocente, e Deus, isso é muito bom, e é perfeito também, Salvador. E ó Deus, o Senhor agora, Pai, deu a essa pessoa o perdão, a limpeza, a purificação, a inocência, porque o Senhor pagou o preço. Eu te agradeço por mim, e agradeço a Deus por essa pessoa ter entendido e também está louvando o Senhor. Que hoje seja o dia de uma mudança completa e total. Que a partir de hoje, esse cidadão, essa cidadã, seja de fato um cidadão, uma cidadã do teu reino. E quando tu vieres buscar a nossa igreja, oh meu Deus, nós subiremos contigo, estaremos para sempre no teu reino, reino de paz, de amor, de tranquilidade, e intercedemos, ó Deus, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos desconhecidos, pelos nossos contemporâneos, pelas pessoas de qualquer lugar desse mundo, para que se acertem contigo e se preparem, porque um dia desse tu virás nos buscar e subiremos contigo para a glória. Então, ó Deus, que quando for ministrada a Santa Ceia, essas pessoas participem e recebam a tua presença. Oh meu Deus, a vida que Jesus prometeu: quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem vida comigo, mas nós vamos ter, Pai. Então, no teu santo nome, eu digo obrigado e amém. Pode sentar, agora é com você, em nome de Cristo, e creia que Deus fez uma obra bonita.